mais uma rica oportunidade de estar aqui, não só na presença de Deus, mas com a responsabilidade de compartilhar a palavra. E é sempre, ao mesmo tempo que é uma preocupação, é um nervosismo de conseguir trazer com clareza aquilo que Deus ministra aos nossos corações, né? Quem prega sabe. Mas também realmente uma honra poder participar dessa parte, né? Dessa parte da mesa servida pelo nosso Deus, né? De servir aos nossos irmãos com aquilo que Deus tem ministrado. Amém? O Valmir já deu uma pincelada durante a oração dele, né, sobre a questão do amor, né, que nós possamos amar o nosso irmão como Deus nos amou e como Deus nos ama. Amém? Então a mensagem será em cima do amor. Os irmãos podem ficar de pé. Quero ler primeiro Mateus 22, versículo de 37 a 39. A mensagem vai estar em todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, mas esse versículo para abrir vai dar um pouco do norte, né, do que a gente vai comunicar nesta noite. Amém? Ouço algumas páginas virando, vou esperar mais alguns. Amém. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, só para dar a gente vai passar por todo o capítulo e eu creio que vai dar uma facilitada na hora da ministração de cada versículo, mas eu quero dar uma resumida um pouco do que o capítulo de 1 Coríntios 13 fala. O capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto nos ensina sobre o amor de Deus, ou comumente denominado no meio cristão como o dom supremo de Deus. Em algumas Bíblias a gente encontra o dom de Deus, o título deste capítulo dessa maneira. Ou alguns louvores a gente tem como o dom supremo de Deus. Porém, esse capítulo não só nos ensina sobre o que é esse amor, mas também o nível de importância que devemos dar a este dom na nossa vida cristã e como, através dele, as nossas atitudes e emoções devem ser transformadas de acordo com o modelo do amor de Deus. Talvez a gente pudesse até inverter emoções e atitudes, porque a maioria das nossas atitudes são norteadas pelas nossas emoções. E é por isso que a gente, na parte do fruto do Espírito, fala do domínio próprio, né? Para que a gente consiga aprender a dominar a nossa emoção, para que a nossa ação seja conforme Deus espera, conforme Deus deseja com os nossos irmãos. Então, resumidamente é isso. O capítulo 13 vai falar sobre o dom do amor, o dom de Deus, podemos colocar como a essência de Deus, o amor, mas não só o quão importante, qual é a visão, as características deste amor, mas o valor que nós deveríamos dar. Se a gente não está dando esse devido valor, qual seria o valor que a gente deveria dar? Então, do versículo 1 ao 3, a gente pode ele vai relacionar o amor, o dom de Deus, com os dons do Espírito. Então, eu vou fazer a leitura. 1 Coríntios 13, 1, vou ler do 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Então, primeiro Paulo de maneira alguma, a gente precisa ficar atento com esse texto, porque ele é muito usado por outras denominações cristãs para rebater a questão dos dons espirituais nos tempos da igreja atual. Alguns entendem que era só para a igreja primitiva, só para aquela época, e eles usam boa parte desse capítulo para fundamentar essa linha doutrinária deles, essa linha teológica, porque justamente por essa questão,
o falar em línguas teve uma importância, o profetizar, o conhecimento, tem toda uma importância no contexto cristão, mas para alguns aquilo ficou para o passado, para o início da igreja, né, para essa expansão da igreja de Cristo, para o evangelho, e a gente, né, na nossa, né, denominação, a gente crê que os dons estão disponíveis e acessíveis no tempo de hoje. Mas o que Paulo descreve? De maneira alguma ele vai menosprezar os dons. Ele cita até os dons que a gente vê mais comum no mover pentecostal. Né? O dom de falar em línguas, o dom de profetizar, o dom do conhecimento. E não é o conhecimento que eu estudei e aprendi, então eu guardei um conhecimento. Não, é um conhecimento vindo de Deus. Né? Que seria a palavra de conhecimento, nos dons de espírito é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia. Mas ele fala que os dons são importantes para a obra, mas nenhum deles tem maior importância do que o amor. Nada do poder é tão importante do que o amor, porque o amor simboliza Deus. Então, não adianta ter poder, a gente olhar para o céu, ver, né, cair fogo, ver a multidão falando em línguas, ver um operar milagroso se não tiver amor. Se a presença de Deus, a essência de Deus nesse meio não está ali fluindo, né? Vai ser só a manifestação do poder que há no nome dele, no nome de Jesus, né? Então vão ser só as consequências do poder do Espírito, mas a essência do porquê que nos foi disponibilizado este poder, né? Do que está nas nossas mãos, que é o amor. Sem o amor nada disso tem sentido. Então ele vai falar, né? De que adianta eu falar várias línguas humanas, espirituais, se eu não tiver amor pelo meu próximo, né? De que adianta eu ter o dom da profecia, né? Falar representando a Deus, proferir algo que Deus me entregou para entregar para a igreja ou para uma pessoa específica que seja. Se eu não tiver amor nessa minha atitude, se eu não tiver um propósito de amor, se Deus não tiver nessa atitude, se for só por usar o dom, e porque não, eu quero servir com o meu dom e o amor deixa com Deus. Nada disso vai adiantar. Né? A palavra fala, muitos chegarão, naqueles dias chegarão, e em teu nome expulsei, em teu nome oramos, fizemos tantas coisas, e Jesus vai falar, arreda-te de mim, porque eu não conheço, né? Vocês que praticam a iniquidade. Ele não nega que as pessoas operaram, mas o amor não esteve nessas pessoas. Não teve a característica principal. Então não adianta, o nome de Jesus é poderoso, é Ele que opera o milagre, é Ele que vai permitir profetizar, operar cura, milagres, fés, os 9 dons do Espírito. É Ele que vai trabalhar. Mas sem o amor, nada disso vai fazer sentido. Né? Aqui fala que ainda que eu possa, né, dar os meus bens em favor do reino, ainda que eu possa suprir a necessidade do meu próximo, se eu não tiver, é muita questão do fazer a coisa certa da maneira certa. É errado ofertar na vida do irmão e abençoar o irmão? Não, de maneira alguma. É errado abençoar os necessitados fora da igreja? De maneira alguma. Agora, qual é a sua intenção? Há amor nessa sua intenção? É pela vida ou é pelo seu status, é pelo seu conforto? Ah, eu ajudo. Ah, eu faço isso que Deus deixa lá escrito porque eu sou uma boa pessoa. Se não há amor, não vai adiantar nada. Você pode dar todas as suas riquezas. Se não houver amor na sua atitude, se não houver amor nas nossas ações, não terá valor. A pessoa que for abençoada, ela vai receber esse valor monetário, né, espiritual, se for uma oração. Mas a gente que está servindo, né, nós que estamos ali nos dispondo na presença de Deus, vai ser só o poder de Deus operando a vontade dele. Qual é a parte da relação? É o amor. Qual é a parte da intimidade? É o amor. É isso que tem que mostrar as nossas ações, o nosso amor ao nosso Deus e o nosso amor ao nosso próximo. A palavra fala também, né, que se eu tivesse coragem de entregar o meu corpo para ser queimado em favor do reino, se eu não tivesse amor pela vida, nada valeria. E a gente, né, são poucos os casos que a gente consegue ouvir de alto nível de entrega de pessoas que chegaram nesse ponto de entregar a própria vida pelo reino. Mas se elas não fizeram isso por um amor, de nada valeu. É muito melhor você se doar para o seu irmão em amor do que você entregar a sua vida por você mesmo.
o amor é pelo próximo, o amor nunca é interno, né? Para frente a gente a palavra vai trazer isso, né? A característica do amor, né? A maneira que o amor opera. Então, os dons são importantes, né? Sejam os 5 dons ministeriais, sejam os 9 dons do Espírito, ou os dons de serviço ou de operação, né? De exortação, de contribuição, de hospitalidade, seja qual for um desses dons. Eles são importantes para a obra? São. A palavra fala que é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Mas sem o amor, sem a base, sem o fundamento, nada disso vai ter valor. E aí a gente precisa entender a importância do amor. 1 João 4,20 vai dizer assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Entendeu? É por isso que Paulo fala da importância, ele faz essa comparação com os dons, né, com o poder de Deus, mas ele faz essa comparação da importância do que Deus fez por nós, né? Por amor, Deus enviou o seu filho sem pecado nenhum para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então, esse é um exemplo de amor. Jesus não se entregou por ele mesmo. Deus não enviou Jesus por ele mesmo. Enviou por nós, que não somos merecedores de nada. Essa é a expressão do amor. E os dons também têm essa característica. É para servir o próximo. O dom não é para... Você pode orar para Deus te curar, né, se você tem esse dom. Você pode. Mas o propósito dos dons é servir. É profetizar na vida do irmão. É levar a fé na vida do irmão. É profetizar uma palavra de cura, ministrar a unção na vida do irmão, trazer aquilo que Deus está revelando no seu entendimento sobre a vida do próximo, para que Deus mostre para essa pessoa que Deus está vendo a necessidade dela e que, né, se ainda Deus pode te entregar uma palavra de direcionamento, que seria a palavra de sabedoria. Ó, Deus mostra que você está nessa situação, mas Ele tem isso e isso para você. Esse é o processo, esse é o caminho que você deve seguir. Sempre é servir. E sempre vai ser servir. E o amor é a essência disso. É a essência do servir. Por isso que é tão importante o amor, é tão mais importante o amor do que os dons. Porque não dá para você falar que ama a Deus e não ama o seu irmão. E assim, o amor, ele tem uma visão de não julgar. Não é você que julga, não sou eu que julgo a ação do nosso irmão. O máximo que eu posso fazer, se Deus me der uma orientação, ó, na palavra diz isso, o que você acha? A palavra nos orienta dessa maneira. Mas é pelo amor que você vai exortar, né? A palavra fala, aquele que exorta, exorte com amor. Por quê? Você quer trazer uma correção para a vida das pessoas, e a gente tem que aceitar essa correção sobre as nossas vidas, por um ato de amor. Porque eu amo o meu irmão a ponto de me preocupar com a salvação dele, ainda que a salvação é responsabilidade dele. Eu amo a ponto de me preocupar em mostrar dentro da palavra, dentro daquilo que Deus tem operado na minha vida. Ó, é assim, assim Deus tem mostrado, assim Deus tem nos ensinado. Por esse amor de desejar que o meu irmão tenha a oportunidade da salvação assim como eu, é por esse o propósito da gente servir com os dons que Deus nos capacita. E Ele fará conforme lhe apraz. Então, a gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não expressa Deus nas nossas ações. Se a gente não expressa o amor de Deus pelo próximo. Amém? Então, agora eu vou falar um pouco sobre as características, né, desse amor. Então, eu vou ler do versículo 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essas são as características do amor. É isso que Deus espera das nossas ações, né? Essa é a questão de como eu vou me relacionar com o meu irmão que está num momento de dificuldade na vida dele espiritual, na física, seja ela qual for, que ele não consegue se alinhar com aquilo que Deus traz por meio da palavra ou por meio de um direcionamento personalizado para ele. Ó, isso aqui Deus não quer para você. Ah, é errado? Não, não é, mas para a sua vida não cabe. Para onde Deus quer te levar, isso não cabe. Então,
é por meio desse amor. A gente tem que ter paciência. Não é assim, ó, Deus está falando que é assim, então você tem que parar agora. Se Deus fizesse com a gente, irmão, não tinha salvo ninguém. Se não fosse a paciência, né, a expressão desse amor de ser paciente. Agora, Deus é paciente com a gente e Ele sabe Ele sabe o todo nosso, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todas as nossas murmurações. E às vezes a gente não tem paciência com o irmão que reclama de uma coisa. Ou que está tentando mudar em algo e ainda assim está, né, tá patinando nessa estrada, não está conseguindo sair dessa parte. Mas o amor de Deus é paciente. E é esse amor que Ele espera que a gente pratique com os irmãos. Que nós sejamos pacientes com os nossos irmãos. A gente tem que tratar com bondade ao nosso próximo. E é difícil, irmão. Principalmente aqueles que testam a nossa fé. Mas eles, principalmente, devem ser tratados com essa bondade. Né? Vai ser a expressão do nosso amor. Não vai ser você ir cirando com ele, não vai ser você brigando com ele, você querendo enfiar na cabeça dele a palavra ou aquilo que você acredita que é o correto. É na bondade, é nas suas ações, é na maneira que você expressa o amor que você vai convencer o seu irmão. O amor não inveja, né? Aí, às vezes, Deus está trabalhando na nossa vida num processo que a gente chama de deserto, e tem um irmão nadando de braçada, espiritualmente, financeiramente, familiarmente, em todas as áreas. E aí, ao invés da gente se alegrar com esse irmão, o que a gente está fazendo? Ah lá, eu estou na mesma igreja, eu vou em mais cultos que ele, e olha o que Deus está fazendo na vida dele. E por que na minha não? Qual é o processo que Deus tem para as nossas vidas? Qual é a etapa dessa jornada que a gente está? Às vezes o irmão passou por muitas coisas muito piores do que você está passando e ainda vai passar. Só que ele já está vivendo o momento da vitória dele, o galardão dele. O galardão, né, terreno. Nós queremos no galardão, né, do reino. Mas às vezes o irmão já passou por esse processo que você está entrando agora. E a gente está lá. Ah, mas por que Deus faz por irmão e não faz comigo? Eu já passei, né? Como casal, eu e a Mariana já passamos por essas situações. De comparar aquilo que Deus tem feito na vida do irmão e aquilo que Deus tem feito na nossa. E assim, a gente aprende dos dois lados. Tanto de achar que as pessoas estão são filhos privilegiados, estão aproveitando mais dos benefícios de Deus, assim como quando as pessoas vêm comentar de coisas que a gente está vivendo, que elas também enxergam que a gente está sendo beneficiado, mas não enxergam o trajeto para alcançar esse benefício. Por isso que a gente tem que praticar o amor dessa maneira. Não é, eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que me alegrar com a vitória dele. Eu tenho que me compadecer com as dificuldades dele. Eu tenho que estar ali para ajudar ele a crescer, porque ele também pode chegar no momento de me ajudar a crescer. E Deus prepara pessoas para nos ajudar, né? A Mariana fala muito, pessoas ajudam pessoas. Então, né, uma hora é você que está ministrando na vida de alguém, uma hora é você que está testemunhando daquilo que você tem vivido sobre a vida de alguém, que vai facilitar o trajeto dela, e às vezes você penou. Não teve ninguém para te aconselhar. Agora, você vai fazer aquela regra, não, na minha vez ninguém me contou? Não, a gente vai ensinar. Nem tudo o irmão precisa passar a dificuldade. Agora, se a gente aconselha e o irmão ainda escolhe a dificuldade, o que a gente tem que fazer? Ser paciente. Irmão, tá bom. Ó, te expliquei, é assim que funciona. Eu estava exatamente assim. Mas é você que vai andar o caminho. Eu não posso andar por você. No máximo que você vai ver é as plaquinhas com o meu nome por onde você está passando. Mas é isso. Mas, amém. Eu vou estar aqui. Se você precisar chegar em algum ponto que você fala assim, aqui você passou, é isso. É ser paciente com a dificuldade do irmão. Ser bondoso com a necessidade do meu irmão. E de maneira alguma me orgulhar, né? O amor não se orgulha. Me orgulhar daquilo que eu conquistei, daquilo que eu estou vivendo. Ou de um irmão chegar para mim e falar assim, nossa, eu preciso de tanta ajuda, porque eu vejo que você Deus opera grandemente na sua vida dessa maneira. A glória é de Deus. Né? Como o próprio irmão entregou, Deus opera na sua vida grandemente. E aí a gente não pode trazer essa glória para nós, irmão. Trouxe para nós, é queda. Vai perder. E aí a gente assume coisas que a gente não estariam nos planos de Deus para a nossa vida. Mas a gente vai acabar colhendo as consequências das nossas falas e das nossas ações.
O amor não se alegra com a injustiça. E esse eu acho que é um dos mais difíceis. Porque a gente vê situações, principalmente com pessoas fora do meio, né? A gente vê situações que acontecem e a gente fala, é consequência, mas não é consequência de assim, ele está colhendo o que plantou, mas que Deus o abençoe, né? Que assim como Deus foi misericordioso com a minha vida e, né, eu vivi a consequência das minhas escolhas, mas Deus esteve do meu lado para que eu pudesse caminhar, para que eu pudesse superar todas essas coisas, a gente está assim, ele está colhendo a consequência. Bem feito. E aí é um problema. O que a gente tem que se alegrar? Que a verdade chegou na vida desse irmão, ainda que ele vá colher as consequências, a gente tem que estar o quê? Disposto a ajudar o irmão. A gente tem que se alegrar com a verdade, não com a injustiça, e nem com a consequência de assim, bem feito, ele mereceu. Deus sabe se ele mereceu, Deus que imputou a consequência sobre ele, né? E quantas coisas a gente merecia e Deus não nos imputou? E quantas coisas Deus nos perdoou de maneira que, né, a própria salvação é isso. Nós éramos garantidos a morte eterna. E era garantido. Se não fosse a morte de Cristo na cruz, o plano de redenção era inferno, irmão. Porque a gente pecou lá no começo. E por meio de um homem entrou o pecado e, né, alcançou toda a humanidade. E assim foi. Então são todas essas características. E eu acho que o que mais resume esse capítulo para a gente entender a questão, né, a característica do amor, como ele opera ou deveria operar nas nossas vidas, mas a gente enxerga nas ações de Deus, é o versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. Não é assim, eu amo até certo ponto. Eu tenho paciência até certo ponto. Né? Eu sou bondoso até certo ponto. Eu me alegro com a justiça até certo ponto. Não. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É tudo. É em todas as questões. E a gente vai encontrar pessoas caminhando errado dentro da igreja? Vai, irmão. E a palavra orienta como deve ser tratado esse irmão. A gente pratica o amor. Mas em Mateus também vai falar. Vai ter com o seu irmão. Se ele não aceitar, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele não aceitar, leve diante de toda a igreja. Se ainda assim não houver conserto, aí ele é considerado, né, um fariseu ou um publicano. Ou um gentil, dependendo da tradução. Mas quem condena é Deus. A gente ainda vai ter que armar esse irmão, ainda que ele esteja fora da situação. Porque é Deus que vai transformar a vida dele, assim como transformou a nossa. O que vai mudar com relação a esse irmão é algumas situações. Se a gente sabe que é um irmão que não quer, está no meio e não quer praticar, a palavra nos garante que a gente deve julgar segundo a luz da palavra, segundo as escrituras. Então tem coisas que esse irmão não vai mais fazer parte da vida, do nosso meio. Mas ainda assim devemos amar. Porque Deus não se alegra com a morte do pecador. Então a gente não vai. Ainda que é Deus que impute a consequência, né, sobre essa vida, nem ele, que tem autoridade, que é a justiça, se alegra com isso. Então a gente também não deveria. A gente vai ter que saber como lidar com essas pessoas? Vai. À luz da palavra. Como a gente orienta, como a gente tenta resgatar. E tem pessoas que não vão voltar, irmãos. Tem pessoas que, né, a palavra fala, muitos experimentarão do poder, da graça, e não vão conseguir voltar. E esses são impossíveis de trazer o arrependimento. Porque se afastaram de tal maneira que não tem mais retorno. Mas quem garante se não tem mais retorno é Deus. É Deus que conhece o coração. Nós, como igreja, devemos amar. E, segundo as Escrituras, aplicar as leis cabíveis de acordo com a doutrina da nossa igreja, de acordo com a nossa convenção, de acordo com a palavra. Amém? Então, é assim que a gente vai operar. A gente também precisa entender que o amor de Deus ele é atemporal. E aí a gente vai ter essa explicação nos versículos 8, 9, 10 e 11. Amém? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o começo já é o autoexplicativo. O amor nunca perece, nunca. Se o amor é Deus, Deus é eterno, o amor não vai acabar. Deus não vai acabar, Deus não perece. A gente deveria ler a frase dessa maneira. Deus nunca perece. O amor nunca perece. As profecias, elas têm propósito. O conhecimento que Deus nos revela hoje tem um propósito, né? Nos nortear para o futuro, para aquilo que Deus, né, nos direciona na nossa caminhada e para o futuro da igreja. Mas quando vier o que é perfeito, quando toda essa obra de redenção se concluir, não necessitaremos mais de profecia. Profecia no reino, para quê? Profecia da eternidade, a gente vai estar lá vivendo. Para que conhecimento? E aquilo que a gente conhece, né, como a palavra fala, em parte conhecemos e em parte profetizamos. E em parte a gente entende aquilo que está sendo escrito, aquilo que nos foi deixado. E em parte a gente profetiza segundo o direcionamento de Deus. Deus nos revela algo e nos direciona a comunicar isso às igrejas, aos irmãos. Então, em parte a gente conhece baseado nas escrituras. E em parte a gente conhece daquilo que Deus revela. E Deus não nos revela o todo. Mas chegará o tempo em que a gente vai conhecer o todo. E aí todas essas coisas, os dons espirituais, não terão mais funcionalidades. Por quê? O dom, né, dom espiritual, dom ministerial, dom de serviço é para a edificação da igreja, para preparar a noiva para o retorno, para quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai preparar o quê? Já preparou, está pronto. Quem aproveitou, vai junto. Quem não aproveitou, infelizmente vai perecer. A eternidade. Então, os dons têm um propósito. E é justamente esse trecho que, né, essa linha teológica usa para defender que os dons cessaram. Porque eles creem, baseado nisso aqui, que a profecia vai acabar e os dons vão acabar. E só que eles trazem o quê? Eles trazem como o que é perfeito como a formação da Bíblia completa, né, o cânon. Então eles entendem que a palavra ela é completa e perfeita. E eu não estou falando que não é, irmãos, mas ele entende que aqui está tudo. Mas João mesmo vai falar que não deu para, se fosse contar todos os milagres de Jesus, não caberia na palavra. Então Deus nos deixou tudo o que era necessário para a gente conhecer, criar um relacionamento com Ele e alcançar a salvação. Esse é o completo. Mas Deus é eterno. Não ia caber nas Escrituras quem é Deus, o que é esse amor, né? O que é Deus. Então a gente conhece um pouco pelo aquilo que Deus nos deixou, pelas Escrituras. Mas haverá um tempo que a gente conhecerá o todo. E qual que é a obra do amor? Versículo 12. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. É para esse tempo que os dons cessarão. É quando o Cristo vier buscar a noiva. Quando toda a obra de redenção se concluir. É nesse momento que a gente vai conhecer a Deus face a face, que a gente vai conhecer todo o conhecimento, assim como a gente é conhecido de Deus. Deus nos conhece por completo. Do começo ao fim, né, do avesso, de qualquer maneira. Deus conhece todos os nossos passos, todas as nossas escolhas. Ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento e presciente, ele ainda conhece antes. Ele não só sabe quem é você, ele sabe as opções, as oportunidades que você vai ter na sua vida e ele sabe qual oportunidade você vai escolher, qual caminho você vai seguir. É isso que é a onisciência e a presciência. Ele conhece tudo e conhece tudo antes. E é para esse momento, é esse o propósito do amor de Deus. Quando tudo se concluir. E aí a gente vai conhecer o verdadeiro amor. Aquilo que a gente tem buscado praticar. Aquilo que por meio da palavra a gente tem aprendido para praticar na vida dos nossos irmãos. Esse amor. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Né? Profetizo que sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, que nós possamos praticar esse amor. Né? E em parte conhecemos? Conhecemos pela Escritura. Como Deus mostra o amor dele pelas Escrituras. Então a gente tem os dois contextos, em parte conhecendo, em parte profetizando.
Mas se a gente não lê a Escritura, a gente não tem o conhecimento. E aí como que a gente vai profetizar se não sabe nem se vai contra a palavra de Deus? Então, nem em parte profetizamos se não temos em parte conhecimento. Porque às vezes a gente está profetizando algo que parece ser bonito, parece bom, mas que Deus nunca disse. E aí é um problema. Por isso que é importante a leitura da palavra. Antes eu falava assim, leia a palavra, hoje eu recomendo, estude a palavra. Busque conhecer no íntimo a palavra. E aí a gente vai conhecer as formas que o amor de Deus trabalhou sobre o povo dele, sobre os gentios, sobre nós, né? O projeto do amor que nos alcançou, né? Vim para os meus e os meus não quiseram, não me quiseram. Era parte da obra. Deus já sabia que eles não iam querer. A palavra já sinalizava isso. Já era profetizado essa situação. Então, a gente tem exemplos o suficiente para buscar refletir o amor de Deus nas nossas vidas e através dela. Né? A gente tem que viver o amor de Deus nas nossas vidas e transmitir esse amor para as outras vidas. Assim, versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Né? Paulo vai citar esses três exemplos como superiores aos dons. É o que permanece, é o que vai caminhar, mas de mais importante é o amor. E a gente tem essa explicação no próprio texto. Por que o amor é mais importante que a fé e mais importante que a esperança? Pois dentro do amor encontramos a fé. Versículo 7, tudo crê. A esperança. Versículo 7 também, tudo espera e tudo suporta. Por isso que eu amo o versículo 7, porque eu acho que ele resume todo o capítulo e eu acho que vai resumir a essência desse amor, daquilo que Deus pratica nas nossas vidas e o que nós deveríamos praticar na vida dos nossos próximos. Mas sem o amor, não haveria fé para crer na salvação de Cristo ou esperança que ele um dia virá e voltará para buscar a sua noiva. Por isso que o amor é o mais importante. O amor vai nortear todas as outras coisas. É pelo amor que a gente tem os dons do Espírito ao nosso dispor. É pelo amor que Deus nos fala sobre a fé. Por amar o sacrifício de Cristo na cruz. E é crer nesse sacrifício, crer que ele morreu e ressuscitou, que a gente tem o direito, vai ter a salvação, né? E é por esse amor que a gente vai permanecer crendo e esperando o retorno. Seja aqueles que verão a segunda morte ou aqueles que não. A primeira, desculpa. Mas os salvos não viverão a segunda. Então, que a gente possa buscar refletir esse amor. Que a gente possa buscar entender esse amor por meio da palavra. Por meio da oração, do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus. E Deus vai nos revelar. Porque se é tão importante quanto todas as outras coisas, aliás, mais importante que todas as outras coisas, por que Deus não comunicaria a essência dele? Porque Deus não se comunicaria por meio do amor para nós, se a gente está buscando o entendimento, o direcionamento, porque a gente deseja praticar o amor. Vai ser fácil? Não. Nem todo mundo começa com... Tem gente que tem um pouco mais de paciência, tem gente que é um pouco mais bondoso, tem gente que é um pouco mais fácil com essa questão de injustiça e justiça. Tem gente que não tem inveja. Mas assim como o dom do Espírito é dado a cada um conforme lhe apraz a vontade, assim as nossas dificuldades também são individuais. Não é todo mundo sem esperança, não é todo mundo invejoso. Tem algumas pessoas que vão nadar de braçadas em uma área e vão patinar em outras. Vão morrer na praia. Morrer não. Vão custar para ir para as águas profundas. Então a gente tem que buscar entrar às águas. Né? A palavra fala sobre ser levado pelo Espírito a águas. Né? Tornozelo, os lombos, né? Até cobrir. E aí quando a gente transbordar o amor de Deus, a gente vai viver Deus nas nossas vidas. E aí a gente vai poder praticar o mandamento. Amar a Deus e amar o nosso semelhante. Amém? Eu quero fazer uma oração, né, que Deus me deu com esse capítulo. Por um tempo, por um bom tempo, Deus falou sobre orar a palavra. E eu fui buscar o que é a importância de orar a palavra, como orar a palavra. Eu cheguei a praticar uma vez com o Ministério de Louvor, né, nas nossas devocionais diárias.
E aí Deus me trouxe de novo nesse capítulo sobre como orar, 1 Coríntios 13. Amém? Então eu vou ler, mas eu gostaria de pedir que os irmãos inclinassem suas cabeças e fechassem os olhos. Amém? Senhor Deus, eis-me aqui diante da tua presença para agradecer pelo teu amor para com a minha vida. Obrigado, Pai, porque pelo teu amor eu fui salvo, mediante o sacrifício de seu Filho, Jesus. Foi por esse amor que o Senhor enviou seu Filho amado e que, mesmo sem ter cometido pecado algum, levou sobre si todos os meus. Senhor, a tua palavra nos ensina a importância dos dons do Espírito Santo e o papel no processo de edificação da tua igreja. Mas ainda que esse poder esteja disponível a nós e nos seja recomendado buscá-los, eu peço que ainda assim eu possa expressar o amor pelas outras vidas, assim como o Senhor expressa por mim. Ainda que o Senhor me conceda todo o conhecimento das coisas naturais e espirituais, ou que eu tivesse condições materiais de socorrer o mundo, ou coragem o suficiente para entregar o meu corpo à morte em meio à perseguição, que o amor pelo próximo seja a minha maior obra diante de ti. Pai, que por meio do teu amor operando em mim e através de mim, eu possa ser bondoso e paciente com o meu próximo. Como o Senhor é comigo, que eu não venha invejar a tua obra na vida do teu irmão, mas que eu possa me alegrar com ele. Que eu sempre reconheça que por meio do teu amor, que eu tenho o que tenho e sou o que sou, e não há nada em mim que possa se vangloriar, pois eu devo tudo ao Senhor. Por meio do seu amor a mim, minha ira seja dominada, para que eu não venha agir com grosseria ou venha guardar rancor do próximo, mas que eu possa, em amor, liberar perdão sobre ele, assim como o Senhor me perdoou. E que na sua volta nós possamos conhecer a plenitude deste amor, pois sabemos que hoje nós temos apenas uma visão limitada do que é esse amor, do que esse amor representa. Mas quando a obra da redenção se completar e o Senhor voltar para buscar a tua igreja, nós conheceremos por completo, assim como o Senhor nos conhece, por completo. Amém? Então que a gente possa realmente orar isso nas nossas vidas. Orar que a nossa maior obra diante, né, da nossa vida, da nossa caminhada cristã, seja um amor pelas vidas. Esse é o propósito, é o amor pelas vidas. A salvação é um propósito de amor pelas vidas. É esse o objetivo. Então, assim como Deus nos amou e nos proporcionou uma oportunidade de ser salvos, que a gente possa multiplicar isso, que a gente possa ser testemunha desse amor e dessa ação de Deus nas nossas vidas e para que as outras vidas também saibam que elas têm esse direito de conhecer a Jesus. É nossa responsabilidade de pregar. É nossa responsabilidade de quem já recebeu esse amor e tem vivido ele a cada dia, multiplicar ele pelas pessoas. Amém?